Sejam bem-vindos à cerimónia pública de assinatura do Compromisso para o Crescimento Verde. Toma a palavra o Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Jorge Moreira da Silva, para a apresentação do Compromisso para o Crescimento Verde. Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, digníssimos representantes das associações que subscrevem o Compromisso para o Crescimento Verde, personalidades que hoje são homenageadas neste Dia da Terra e representantes desses homenageados, familiares, minhas senhoras e meus senhores. Começo naturalmente por agradecer a presença de todos e de procurar, de uma forma muito breve, dar um quadro geral do que é este Compromisso para o Crescimento Verde que foi trabalhado durante mais de um ano. Este Compromisso para o Crescimento Verde tem dois pressupostos básicos. Em primeiro lugar, assume o crescimento verde como um elemento-chave para um novo modelo de desenvolvimento sustentável que articule crescimento económico com utilização eficiente de recursos e justiça social. Em segundo lugar, ambiciona posicionar Portugal como uma referência mundial na área do crescimento verde e consideramos que esta referência mundial é sustentável atendendo aos últimos indicadores de reconhecimento que têm vindo a ser divulgados tanto na área da energia como na área do ambiente ou na área do desenvolvimento sustentável em geral. A primeira questão que gostava de clarificar e que esteve muito presente na discussão que com esta quase centena de associações fomos desenvolvendo durante um ano é de saber porque é que desta vez se assume o crescimento verde como uma prioridade estratégica global e não tanto como uma matéria arrumada na caixinha dos temas da área do ambiente. Porque é que se considera que o crescimento verde é um elemento estrutural, abrangente e integrado? Por três razões. Em primeiro lugar, porque é necessário agir de uma forma determinada perante sinais globais de crise, na área das alterações climáticas, como na área da biodiversidade e na área dos recursos hídricos, e sabemos, por outro lado, que Portugal se encontra, de acordo com as últimas avaliações do painel intergovernamental para as alterações climáticas, numa situação mais exigente no que diz respeito às consequências das alterações climáticas. E, portanto, esta é a primeira razão essencial para a afirmação do crescimento verde, é a nossa capacidade e responsabilidade de responder localmente e nacionalmente a desígnios globais. Em segundo lugar, porque além de todos os benefícios e vantagens e resultados positivos que resultaram de reformas estruturais que foram sendo desenvolvidas, é necessário ir mais longe e assumir outro tipo de iniciativas que se projetem no médio e no longo prazo, tirando partido do nosso potencial, dos nossos recursos, das nossas infraestruturas, mas também enfrentando problemas estruturais que estão connosco há muito tempo. E, portanto, em especial no que diz respeito à área da eficiência, aquilo que se designa agora por economia circular, temos de desenvolver novas iniciativas para fazer mais com menos, no fundo conseguir ter maior produtividade a partir da utilização de recursos. E em terceiro lugar, e esta é porventura a maior novidade por comparação com os trabalhos que foram feitos durante décadas, desta vez a área verde tem a vantagem de estar totalmente alinhada com as tendências globais de crescimento e de transação de bens e de serviços. Hoje sabemos que a economia verde representa 4 bilhões de dólares, isto é, 4 trillion, à escala global, que cresce a 4% ao ano. O PIB da União Europeia, nesta área, 2,5%, e espera-se que cresça 30% até 2030. Existe uma procura de bens e de serviços na área da água, dos resíduos, do saneamento, da energia, da mobilidade, dos temas associados à agricultura e à floresta, que atingem 50 bilhões de dólares, isto é, 50 trillion, até 2030. E neste contexto, em que Portugal tem talentos, tem recursos, tem infraestruturas e existe uma procura cada vez maior no contexto internacional, podemos, portanto, beneficiar desta vantagem de pioneiro. Esclarecida que está a motivação, a segunda palavra que gostava de deixar é sobre o processo. O nosso objetivo era de
Sabendo que estávamos perante uma dimensão estratégica para todo o país e não apenas para aqueles que se ocupam da área do ambiente, era importante assegurar 3 benefícios. Primeiro, ambição. Segundo, previsibilidade. Terceiro, estabilidade. Temos de criar condições para, nesta área, assegurar que estas políticas e estas opções não só atingem determinados objetivos quantificados, como têm iniciativas que resistem ao tempo e que são capazes de tirar partido do que há de melhor na sociedade portuguesa. Por essa razão, desenvolvemos um processo inovador e gostava naturalmente de prestar homenagem e agradecer a todas as associações que integraram a Coligação para o Crescimento Verde em fevereiro de 2014 e que permitiu atingir este resultado. Durante mais de um ano, repito, desde fevereiro de 2014, cerca de uma centena de associações, 90 associações, participaram neste trabalho, desenvolvendo um primeiro documento que foi publicado em setembro de 2014, na mesma altura em que foi apresentada a reforma da fiscalidade verde. Foi depois realizada uma discussão pública durante 4 meses, de setembro até janeiro, uma discussão pública que foi incubada, que foi realizada pelas organizações, dezenas de conferências e de seminários, milhares de pessoas que participaram in loco nessas conferências e depois muitos outros milhares através das redes sociais, envolvendo escolas do ensino secundário, universidades, institutos politécnicos, mas também o setor produtivo, o setor industrial, o setor agrícola, toda a sociedade em geral se mobilizou para este exercício. Em janeiro o Governo recebeu o resultado dessa discussão pública e ponderou essas opções e fez alterações com significado. Foram introduzidas 28 novas iniciativas em relação àquelas que estavam identificadas, 50 novos indicadores, o que significa que a discussão pública qualificou de uma forma relevante o processo de afirmação do crescimento verde. Este documento, como bem sabem, tem 14 metas quantificadas, projetadas para 2020 e para 2030, 111 iniciativas e dezenas de indicadores de progresso que vão permitir medir, mês após mês, a execução destas políticas. Não quero, naturalmente, amassá-los com uma apresentação exaustiva destes indicadores ou destas metas, mas destacaria, por exemplo, o objetivo de atingirmos um crescimento médio anual do BVAB verde em 5%, tal como das exportações verdes, o objetivo de um crescimento do emprego em 4% ao ano, da produtividade de materiais em 30% até 2030, da incorporação de resíduos na economia de 56% para 86%, da reabilitação urbana de 10% para 23%, da redução de perdas de água a metade do valor hoje registado, da recuperação de espécies de biodiversidade das 81 hoje existentes em estado de conservação favorável, atingindo 96%, como também da redução de emissões de CO2 entre 30% a 40% e a obtenção de 40% de renováveis no consumo final de energia até 2030. Como também a aposta nos transportes públicos, que deverá conduzir a um crescimento médio anual de 2% na utilização deste tipo de mobilidade. Ao nível das iniciativas, e aqui seguramente serei muito menos exaustivo, estamos a falar de 111 iniciativas, destacaria iniciativas ligadas à reestruturação dos serviços de água, mas também à recuperação do bom estado das massas de água em Portugal, objetivos e iniciativas para reciclagem e reutilização, passando de 24% para 50% de capacidade de reciclagem de resíduos, no fundo orientada para a economia circular, com um acréscimo previsto no emprego em 20%, iniciativas de promoção da certificação da gestão florestal sustentável, atingindo 1 milhão de hectares até 2030 de floresta sustentável certificada. Como disse há pouco também, os 40% de energias renováveis, o que significa praticamente 80% de eletricidade renovável em 2030. Portugal tem hoje 60% de eletricidade renovável. O objetivo que está já traduzido na discussão europeia é de atingir, de acordo com a proposta que fizemos, 40% em 2030. O autoconsumo de energia devendo dar origem, sem qualquer custo adicional para os contribuintes e para os consumidores de energia, a 300 megawatts de autoconsumo até 2020, o reforço das interligações, matéria que o Sr. Primeiro-Ministro tem destacado várias vezes, resultante do acordo que foi alcançado em outubro de 2014 e depois consolidado com o acordo de Portugal, Espanha, França e Comissão Europeia
de modo a termos 10% de interligações elétricas em 2020 e 15% em 2030, o que permitirá que Portugal se posicione como fornecedor de eletricidade renovável, mas também no gás, o reforço das interligações de modo a ter a Península Ibérica e o nosso terminal de Sines de LNG como uma porta alternativa para a entrada de gás na União Europeia. Naturalmente, as iniciativas associadas à mobilidade elétrica, tanto ao nível do carregamento na rede pública, como privilegiando o carregamento doméstico e nos locais de trabalho, e os programas da administração pública de mobilidade sustentável, incorporando veículos elétricos, iniciativas que incidem também sobre os transportes públicos, como disse há pouco, os transportes coletivos e sobre a dinamização da ferrovia para o transporte de mercadorias, o licenciamento único ambiental, o reforço da nossa capacidade de tirar valor dos recursos minerais metálicos, a expansão da rede de atividades turísticas, agrícolas, de gastronomia, culturais, científicas nas áreas protegidas, para que viver numa área protegida não signifique uma fatalidade e signifique uma oportunidade. As iniciativas de promoção da reabilitação urbana, tanto através do regime excepcional como através do novo envelope financeiro que atingirá entre reabilitação urbana e eficiência energética cerca de 1.000 milhões de euros até 2020, como a concretização da reforma do ordenamento do território, designadamente concentrando no PDM todas as regras que estão dispersas nos vários planos e programas, o alargamento das áreas marinhas protegidas, tal como a concretização da reforma da fiscalidade verde, que teve início este ano e que se projeta para os próximos anos. Concluiria, no que diz respeito a estas iniciativas, com o papel das compras públicas ecológicas. As compras públicas representam, em Portugal, como na União Europeia, cerca de 20% do PIB, o que significa que, esverdeando as compras públicas, os requisitos nas compras públicas, estamos a criar condições para que toda a cadeia de valor, desde a investigação até à transformação e distribuição, possa beneficiar desta eco-inovação. O objetivo que está previsto no compromisso para o crescimento verde é de incorporar em todos os contratos públicos objetivos ambientais. Na sequência deste trabalho, incluindo todas estas metas e iniciativas que envolveram as associações, vários ministérios, vários departamentos do Estado, foi possível ter hoje a subscrição de 82 associações representativas da área empresarial, da área financeira, da área científica, das ONGs e fundações, como também de organismos públicos. Este é um elemento único em termos nacionais e à escala internacional, e gostava de, tendo tido a coordenação deste processo, de agradecer muito sinceramente não só a generosidade como talento, como a coragem das associações que trabalharam neste processo, como também agradecer aos vários serviços e responsáveis do grupo de trabalho que fez este esforço com este, parece-me, bom resultado. Uma última palavra sobre o modelo de gestão. Este não é um contrato, um compromisso de boas intenções. É um contrato que estabelece metas, que estabelece objetivos, que estabelece iniciativas e tem indicadores de progresso. Por essa razão, está previsto que no âmbito da coligação para o crescimento verde se possa monitorizar estes indicadores, se possam formular novas recomendações e, sendo verdade que este compromisso não tem, obviamente, uma avaliação acrítica por parte das associações, quero sublinhar o facto de, apesar disso, terem decidido assinar. Não é difícil de perceber que nem todos estão, obviamente, de acordo com tudo. Isso é impossível. Mas, apesar de não estarmos de acordo em tudo, estivemos de acordo no essencial. E por isso gostava de sinalizar esta coragem que tiveram e a capacidade de convergir e congregar esforços. Concluindo, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores ministros, secretários de Estado, dirigentes das associações, homenageados e seus representantes, mais do que um pacto social, este é um contrato para o desenvolvimento sustentável. É um contrato entre os presentes, mas convém não esquecer que, por um lado, para aqui chegar, foi preciso que muitos antes de nós tivessem ousado remar contra a maré, colocando o tema do ambiente num contexto de política pública, e por isso hoje os homenageamos, mas também é importante não esquecer
que este não é um compromisso apenas entre nós, é um compromisso a pensar nas próximas gerações. E por essa razão, hoje teremos 2 jovens estudantes que participaram na discussão pública a dar o seu testemunho. Julgo que não teríamos melhor forma de, além do simbolismo do Dia da Terra, concretizá-lo na ação, afirmando responsabilidade e liderança. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. O processo de discussão pública da proposta de compromisso para o crescimento verde decorreu entre setembro e janeiro, tendo recolhido várias dezenas de contributos, entre eles, evidenciando o envolvimento que as gerações futuras têm com o tema crescimento, encontram-se os partilhados por várias escolas, como são o exemplo o Agrupamento Escolar Dr. Ginestal Machado, em Santarém, e o Colégio Valsacina, em Lisboa, que com o apoio da associação sem fins lucrativos K-Evolution, organizaram várias iniciativas dedicadas à discussão e elaboração de contributos. Para dar nota desta reflexão, convido João Pedro Batista, aluno do Agrupamento Escolar Dr. Ginestal Machado, em Santarém, para uma intervenção dedicada ao papel de Portugal no crescimento verde nacional e na Europa. Muito bom dia. É um grande prazer, mas também uma grande responsabilidade estar aqui hoje e poder participar neste momento tão simbólico para o nosso futuro comum. Portugal é um país com uma localização geográfica privilegiada. Este facto dá-lhe condições únicas em termos de disponibilidade de energias renováveis. Apresenta uma rede hidrográfica relativamente densa, uma elevada exposição solar média anual, entre 2.200 e 3.000 horas, de sol por ano, e dispõe de uma vasta frente marítima que beneficia dos ventos atlânticos, o que lhe confere a possibilidade de aproveitar o potencial energético da água, luz, das ondas e do vento. Estas condições únicas permitem ao nosso país o aproveitamento de formas de energia alternativas ao consumo de combustíveis fósseis. A queima destes combustíveis gera altos índices de poluição atmosférica, logo são os grandes responsáveis pelo efeito de estufa e aquecimento global. Além disso, os gases poluentes, substâncias tóxicas e as partículas sólidas resultantes da queima destes combustíveis são altamente prejudiciais à saúde dos seres humanos. Assim, Portugal encontra-se numa posição privilegiada não só para compensar o déficit natural de fontes de energia não renováveis, mas também para ser pioneiro da diminuição da dependência energética destas fontes de energia não renováveis e poluentes que acarretam emissões de gases com efeito de estufa de forma a combater as alterações climáticas, colocando-se na vanguarda da demanda do desenvolvimento sustentável. Também temos uma vasta área de floresta e uma grande quantidade de resíduos agrícolas, como a vinha, indústria do vinho, podas de olivais e árvores de fruto, do bagaço, da azeitona, entre outras. Poderão ter um interesse exploratório considerável para a produção de energia da biomassa. Para além de poderem ser uma fonte de receita, em termos económicos, estas energias renováveis criariam mais postos de trabalho, o que seria um incremento para a melhoria da economia do nosso país e melhorariam as condições de vida da população, pois diminuem a poluição atmosférica, as alterações climáticas e as doenças associadas ao elevado nível de poluição atmosférica. A economia verde visa produzir bens e serviços no respeito ao meio ambiente, sem prejudicar as capacidades futuras e limitando o impacto no clima e na biodiversidade, isto é, um ambiente propício à saúde humana e bem-estar das pessoas e ao desenvolvimento social e cultural das comunidades, bem como à melhoria da qualidade de vida. Portugal é um dos destinos turísticos mais procurados a nível mundial, sendo o turismo um pilar importante da nossa economia. O desenvolvimento do ecoturismo é uma forma de turismo que envolve a realização de atividades que visem divulgar e sensibilizar o turista para o património cultural, a flora e a fauna da região envolvente. Em suma, os aspectos positivos da economia em Portugal são a melhoria do bem-estar humano e da igualdade social, a criação de novos postos de trabalho, ao mesmo tempo que reduz os impactos ambientais negativos e a escassez ecológica, como a melhoria da qualidade da água e do ar e a substituição de combustíveis fósseis por energias renováveis e tecnologias de baixa emissão de carbono. Empresas que na fabricação de seus produtos buscam reduzir ao máximo o impacto ambiental e consumidores conscientes das limitações do planeta que não adquirem além do necessário, observando sempre a responsabilidade ambiental do produto comprado. Além disso, a promoção de novos meios de produção e a reutilização, o uso de fontes de energias renováveis, permite preservar os recursos nacionais e ter mais cuidado na sua utilização. Estas melhorias na organização dos sistemas nacionais de produção, distribuição e transportes não só poupariam dinheiro, como ajudariam o ambiente.
Uma melhor gestão dos recursos naturais, uma diminuição de poluição, aumento da estabilidade dos ecossistemas, a capacidade de gerações futuras poderem usufruir dos recursos naturais de Portugal e um crescimento económico. Portugal tem condições ideais que poderiam fazer dele um exemplo para toda a Europa. Aliás, Portugal tem condições que, se este compromisso for assumido por todos, incluindo muito especialmente os jovens, fará do nosso país um exemplo para toda a Europa. Muito obrigada, João. Convido agora Maria Carolina Gonçalves, aluna do Colégio Valsacina, em Lisboa, para uma reflexão sobre a forma como os jovens poderão participar no movimento para o crescimento verde. Bom dia, quero antes de mais agradecer a oportunidade que me foi dada de estar aqui presente. É para mim uma honra, assim como para o Colégio Valsacina. É inquestionável. O ser humano alterou a Terra nos últimos 50 anos a uma velocidade sem precedentes. E esta tendência compromete a manutenção de serviços básicos que o planeta oferece e que sustentam a própria civilização humana. Estamos perante um momento crítico na história da Terra, à medida que o mundo se torna cada vez mais interdependente e frágil, numa época em que a humanidade deve definir o seu futuro, o qual nos reserva, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Um dos grandes desafios que enfrentamos consiste na preservação do ambiente, sendo cada vez mais assumida a necessidade de salvaguardar o futuro das próximas gerações, assente num modelo de desenvolvimento sustentável. Assim, urge repensar os fundamentos éticos da atual relação do homem com a natureza, a par do contributo que a educação deve ter nestas transformações. Está em causa o equilíbrio do planeta, a nossa casa e a sustentabilidade da humanidade. A crise climática não é uma novidade, e tendo em conta o seu agravamento, a escassez de recursos hídricos e a perda de biodiversidade, é imperativo agir perante um problema que, sendo-se todos, afetará em particular Portugal, pelas consequências dessas alterações nos recursos hídricos e no litoral. Como tal, é urgente combinar, na área do ambiente e energia, o enorme potencial de recursos renováveis e o capital natural e ambiental de Portugal, nomeadamente no que diz respeito à valorização da elevada biodiversidade do nosso país. É neste contexto que Portugal deve apostar na estratégia de crescimento verde, não só pela sua importância para a sustentabilidade do nosso planeta, mas também pelos benefícios que podemos retirar das novas oportunidades económicas e de geração de emprego que daí advêm. Está em curso um fortíssimo aumento da procura de bens e serviços verdes à escala global, e Portugal tem recursos e infraestruturas para ser competitivo face ao exterior e, simultaneamente, mais ecológico. Há, no entanto, para tal, certos aspectos que necessitam de ser trabalhados, um dos quais particularmente sensível e importante, como é o da educação e comunicação com a população. Se não conseguirmos alterar os hábitos dos cidadãos, muitas das medidas serão de difícil aplicação, se não mesmo impossível. Ainda assim, acredito que é possível alterar esta situação, com estratégias inovadoras e persuasivas que consigam transmitir a importância que este assunto tem para as nossas vidas, e mais do que tudo, para as gerações futuras, a minha e as próximas. Um dos grandes entraves à aplicação desta política de crescimento verde é a desconfiança dos cidadãos. Por exemplo, a política que entrou em vigor dia 15 de fevereiro, que obriga ao pagamento de 10 cêntimos pela utilização de um saco de plásticos nos supermercados, não é muito popular. A maior parte das pessoas sente-se enganada, sendo que este é apenas um estratagema para encher os bolsos dos políticos, sob o pretexto da proteção do ambiente. É por esta razão que é imprescindível que exista também um compromisso por parte do Governo, um compromisso de transparência na gestão destas questões, em particular no que diz respeito à utilização das receitas provenientes deste tipo de taxas ou impostos. É também importante constatar que desde a década de 30 até hoje têm sido o PIB e o PNB a constituir os objetivos de crescimento das nações mundiais. Contudo, o PIB ou o PNB não medem necessariamente aquilo que é importante para o desenvolvimento de um país. Não separam as atividades económicas que aumentam a riqueza de uma nação daquelas que destroem recursos naturais, causam doenças ou catástrofes ambientais, nunca considerando os seus custos devastadores. Não será tempo de rever os indicadores macroeconómicos, de modo a que sejam ajustados ambientalmente, procurando internalizar no cálculo do PIB os custos do impacto ambiental e do consumo de recursos gerados pelo crescimento económico? Além disso, se procuramos caminhar para uma economia verde, não será importante pensar em construir um sistema fiscal de penalização de impactos sobre o ambiente e de incentivo à prestação de benefícios coletivos? Entendo assim que a efetiva implementação de uma economia verde deve ser alicerçada nos seguintes princípios: envolver as populações na identificação das suas necessidades e interesses comuns, responsabilizar e comprometer as comunidades locais com processos de mudança e transformação social, tendo por base os seus problemas,
Assegurar que cada pessoa seja um agente de mudança social a nível local, na perspectiva de uma sociedade interdependente e globalizada. Enquanto aluna do 11º ano, e também como cidadã, considero que a escola pode e deve desempenhar um papel-chave neste processo. A escola é, de certa forma, um reflexo da sociedade, incluindo os seus problemas e as suas potencialidades. Sendo este o lugar privilegiado das aprendizagens, onde se devem adquirir valores e promover atitudes e comportamentos pró-ambientais, torna-se urgente uma intervenção eficaz a este nível. É impossível construir um desenvolvimento sustentável sem uma educação para o desenvolvimento sustentável, em que cada um compreenda e exerça o seu papel. É necessário que alunos e professores tenham espaço na escola e nos currículos para tal. A educação para o desenvolvimento sustentável e para a cidadania é decisiva para ensinar os futuros líderes a conjugar o pensamento económico e financeiro com as áreas ambientais, sociais e éticas. Alguns dos objetivos implicados num programa para uma economia verde podem parecer ambiciosos, e talvez o sejam, mas, como disse o filósofo Heráclito, grandes resultados requerem grandes ambições. E é esta altura para se ser ambicioso, porque daqui a 15 ou 20 anos não haverá muito a fazer. É esta altura para se agir, e só será uma utopia se não ultrapassarmos questões culturais como o comodismo, o egoísmo, o conforto de não se agir, se não pusermos de lado as nossas necessidades pessoais em prol de um bem maior. Termino com as palavras de Dom Quixote, um dos mais célebres utópicos do nosso imaginário cultural. Mudar o mundo não é uma cultura nem uma utopia, mas uma justiça. É por uma questão de justiça que temos de agir localmente a pensar globalmente. Obrigada. Muito obrigada, Maria Carolina. Depois de uma discussão pública de 4 meses, avançamos agora para a assinatura do Compromisso para o Crescimento Verde, que é hoje assinado por 82 entidades da sociedade civil. Chamo para assinar o Compromisso para o Crescimento Verde a Associação Automóvel de Portugal, a Agência para a Energia, Águas de Portugal, a Associação Empresarial de Portugal, a Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente, a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e a Associação da Indústria Portuguesa. Muito obrigada. Chamo a Agência Nacional de Inovação, a Associação Nacional da Indústria Extrativa e Transformadora, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Associação Portuguesa de Bancos, a Associação Portuguesa de Capital de Risco e de Desenvolvimento, a Associação Portuguesa de Energia, a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas e a Associação Portuguesa de Produtores de Biocombustíveis.
Muito obrigada. Chamo a Associação Portuguesa de Energias Renováveis, a Associação Portuguesa dos Industriais de Mármores, Granitos e Ramos Afins, a Confederação dos Agricultores de Portugal, o Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica, o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar e o Centro Tecnológico da Pedra Natural de Portugal. Muito obrigada. Chamo a Confederação Empresarial de Portugal, o Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas, o Centro Tecnológico de Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal, a COGEN Portugal, a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, a Associação Empresarial para a Inovação, a COTEC Portugal, a Confederação Portuguesa de Construção e do Imobiliário e o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Muito obrigada. Chamo a Confederação dos Serviços de Portugal, o Centro Tecnológico do Calçado de Portugal, o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, a Confederação do Turismo Português, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento, para a Defesa do Consumidor, a Direção-Geral de Agricultura e de Desenvolvimento Rural, a Direção-Geral das Atividades Económicas e a Direção-Geral de Energia e Geologia. Obrigada. Chamo agora a Direção-Geral de Política do Mar, a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, a Direção-Geral do Território, a Empresa de Desenvolvimento Mineiro, a Empresa-Geral de Fomento, a Empresa Portuguesa de Águas Livres, a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, a Federação Portuguesa da Indústria, da Construção e Obras Públicas.
Muito obrigada. Chamo a Federação Nacional de Associações de Business Angels, o Fórum Empresarial da Economia do Mar, a Fundação Carlos Gulbenkian, a Fundação Luso-Americana, o Gabinete Coordenador do Programa Polis, o Gabinete de Planeamento e de Política, o IAPMEI, Agência para a Competitividade e Inovação, e o Instituto de Conservação de Natureza e das Florestas. Obrigada. Chamo o Instituto Dom Luís, o Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, o Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, o Instituto de Ciência e de Inovação para a Biosustentabilidade, o Instituto do Território, Rede Portuguesa para o Desenvolvimento do Território, e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Muito obrigada. Chamo agora o Instituto de Tecnologia Química e Biológica, o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, o Oceanário de Lisboa, a Ordem dos Arquitetos, a Ordem dos Biólogos, a Ordem dos Economistas e a Ordem dos Engenheiros. Muito obrigada. Chamo a Plataforma para o Crescimento Sustentável, o Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, a Portugal Ventures, a Parceria Portuguesa para a Água, a Quercus, Associação Nacional de Conservação da Natureza, o Turismo de Portugal e a Wavec Offshore Renewables. Muito obrigada a todos. Peço agora ao Sr. Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, para assinar a resolução do Conselho de Ministros que aprova o compromisso para o crescimento verde.
Muito obrigada. Para chegar ao dia de hoje, já muito foi feito ao longo dos anos. Hoje, além da assinatura de um compromisso com o futuro, reconhecemos o desempenho de pessoas que contribuíram em muito para a defesa e sustentabilidade do ambiente em Portugal. Passo agora a palavra ao engenheiro Carlos Pimenta para a apresentação dos homenageados nesta sessão. Bom dia, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro do Ambiente, Srs. Ministros, membros do Governo, minhas senhoras, meus senhores. É uma alegria muito grande estar aqui hoje e agradeço a honra de darem de apresentar pessoas que tanto contribuíram. O ambiente em Portugal sempre teve uma característica, sempre teve um pé na ciência e outro pé na generosidade da intervenção cívica das políticas públicas. Foi em 1947 que um poeta, Sebastião da Gama, escreveu uma carta que começava por 3 palavras: socorro, 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 dirigida ao professor Beatas Neves, a dizer: estão a destruir a Serra da Arrábida, estão a cortar a serra para fazer madeira para um forno de cal. E foi assim que o professor Beatas Neves começou com a Liga para a Proteção da Natureza. E ao longo destes anos, muito do melhor que a Academia produziu, pensou, estudou e transportou para o mundo da política, da intervenção cívica, das políticas públicas, este grito de solidariedade e destino para o futuro. E, portanto, ter hoje o ambiente no cerne numa política de desenvolvimento é realmente um passo de gigante, olhando para trás do socorro, 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 que eram apenas medidas defensivas para impedir a destruição e a catástrofe. E o primeiro homenageado representa isto talvez melhor que ninguém. O arquiteto, professor Gonçalo Ribeiro Teles, que é a figura que todos associam como o pai do ambiente em Portugal, porque sendo um académico distinto, tendo introduzido a disciplina da arquitetura paisagista na linguagem pública em Portugal, soube, quer antes do 25 de Abril, quer no momento conturbado da Revolução, em que tudo estava por fazer, um novo país para construir, o problema da África e dos retornados, o problema de toda a estrutura económica que desabava, ele tinha uma prioridade: montar a primeira Secretaria de Estado do Ambiente, montar o primeiro serviço que se ocupasse a nível das políticas públicas com assento no Governo da proteção dos bens ambientais. O arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles também é lembrado por muitas outras coisas, pelo trabalho que fez como profissional nos Jardins da Gulbenkian, em tantas intervenções na cidade de Lisboa, pela REN, pela RAN, e sobretudo por aquela grande coragem. Estou-me a lembrar das cheias no regime antigo, quando tanta gente morreu, e ele disse: o problema não é só um problema de água e de chuva, é um problema de ordenamento do território, é um problema de porem as casas onde elas não deviam estar, é um problema de não haver uma lógica de sustentabilidade na ocupação do espaço, do território, do modelo de desenvolvimento. É sem dúvida, para mim, que fui discípulo intelectual dele, uma enorme honra estar hoje aqui, e agradeço muito ao Sr. Ministro ter-me escolhido para isso. O segundo homenageado... O segundo homenageado, o Dr. Humberto Vasconcelos. O Dr. Humberto Vasconcelos foi talvez o primeiro grande jornalista do ambiente em Portugal. O homem que foi a voz pública, na altura, nos jornais, nos livros que publicou, e sobretudo pela enorme inteligência que teve em saber agarrar causas que podiam ser ganhas se fossem arejadas, se soubessem mobilizar a opinião pública para elas. Eu posso testemunhar que vários membros do Governo da pasta do Ambiente pediram ao Humberto Vasconcelos para, muitas vezes até em competição com outros membros do Governo, vir arejar a público aquilo que eram situações que estavam escondidas debaixo do tapete, passavam de ano para ano e que não se resolviam, e o Humberto dava a cara. E vários problemas teve por isso, muita coragem, foi um grande pedagogo do ambiente, foi um homem de coragem, o ambiente deve-lhe muito e todos nós podemos reconhecer nele realmente um primórdio do que foi o jornalismo e a difusão da causa ambiental na população em geral. O engenheiro Correia da Cunha é um homem notável também. É um homem que, sendo agrónomo e geógrafo,
e tendo feito trabalhos técnicos notáveis com Orlando Ribeiro, na geografia, antes do 25 de Abril, há coisas que marcam. Em primeiro lugar, foi quem pegou na Comissão Nacional do Ambiente, quando, ainda no início dos anos 70, Portugal teve a necessidade de participar na primeira Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente, em Estocolmo, em 1972, e ele em 71 produz o primeiro relatório. Mas produz o primeiro relatório, mas não fica como membro da administração pública, porque fazia parte da Comissão Nacional do Ambiente nessa altura, do âmbito da ciência. Mais uma vez mostra como o ambiente nasce de mãos dadas com a academia e com o saber, porque estava no âmbito da antiga GNICT, da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, mas ele era também deputado da ala liberal, da ala que procurava reformar o regime por dentro, e faz um discurso notável no Parlamento, na Assembleia, na altura, sobre o ordenamento do território como base de um desenvolvimento sustentável. Estamos em 1971, é antes das Nações Unidas fazer a primeira reunião, e é um discurso precursor. E o trabalho que ele fez na Comissão Nacional do Ambiente foi tão importante que dos 6 homenageados, 2, além dele, mais 2 passaram pela Comissão Nacional do Ambiente. A Comissão Nacional do Ambiente foi, na altura, o início de, como vamos falar mais à frente, com o engenheiro Tomás Espírito Santo, o Dr. Almeida Fernandes, foi onde se concentrava o que havia dentro do Estado, dos serviços do Estado, de saber e de querer saber mais, com novidades, modelos matemáticos, etc., uma aproximação. Mas o engenheiro Correia da Cunha também tem um outro papel, que não sendo ambiente, foi um trabalho que a República lhe deve. Quando o grande terremoto dos Açores deitou abaixo Angra do Heroísmo, por exemplo, ele foi para os Açores, e hoje quem vai a Angra do Heroísmo não consegue lembrar-se e imaginar que aquela cidade foi abaixo. Pedra por pedra ele reconstruiu, respeitando a traça original, devolvendo condições de vida, dormindo no meio das pedras para dar confiança e coragem às populações. Foi um trabalho absolutamente notável. É também para mim uma grande honra hoje prestar esta homenagem ao engenheiro Correia da Cunha. O professor Almeida Fernandes foi também alguém com quem eu aprendi muito, e muitos daqueles que fizeram depois vida na área do ambiente. Biólogo, também da Faculdade de Ciências e também desde a fundação da LPN, também ligado à Serra da Rábida, com um primeiro livro notável que muita gente leu na altura. Foi um homem que em Portugal agarrou a educação ambiental e para lá da conservação da natureza, que são os 2 grandes marcos da vida dele. E calcorreou o país de les a les, fez milhares de sessões nas escolas, fez milhares de sessões nas universidades, promoveu políticas públicas na área da conservação da natureza, quer como técnico, quer depois como presidente do Instituto de Conservação da Natureza e depois como presidente do Instituto Nacional do Ambiente. E depois, quando se reformou, continuou a escrever, continuou a falar. É dos homens que mais soube transmitir, quer na praxis, quer na pedagogia, o que é um conceito de conservação da natureza e porque é que a natureza e a biodiversidade é importante muito antes das Nações Unidas terem as convenções da biodiversidade. Aliás, foi em Portugal ele que foi o dirigente e o grande promotor da Estratégia Europeia da Conservação da Natureza. Uma grande honra dar-lhe a sua homenagem. Um outro homem notável é o professor Mário Ruivo. O professor Mário Ruivo, biólogo também, e que já na década de 50 fazia mergulho profundo, andando pelos oceanos, a tentar compreender e saber, e depois como gizar políticas de gestão dos recursos marinhos que fossem sustentáveis. Estamos na década de 50. Isto é muito antes de a sustentabilidade estar na ordem do dia, muito antes de se falar de políticas de pescas que não exaurissem os recursos. Eu lembro-me em 83, em Paris, quando já era secretário executivo da Comissão Internacional dos Oceanos, uma grande honra para Portugal ter um português que apenas pelo seu mérito, até porque uma parte da sua vida não era querido do regime, conseguiu pelo seu mérito chegar ao mais alto lugar da proteção dos oceanos a nível internacional, na Unesco, e depois, hoje é professor catedrático, convidado da Universidade do Porto, mas depois por uma enorme produção, não apenas em Portugal, porque a sua carreira é mundial, e portanto os oceanos a si e a política do mar muito devem. É uma grande honra esta homenagem para si.
Finalmente, o engenheiro Tomás Espírito Santo, que também da Comissão Nacional do Ambiente, também pedagogo e que foi, em Portugal, o primeiro diretor-geral do Ambiente. Em 1983, quando tomou posse, a sua direção-geral tinha o diretor-geral, o subdiretor-geral e uma secretária. Eram os três. E com estas três pessoas tinha que fazer a adaptação da legislação portuguesa a todo o quadro comunitário das químicos, da poluição do ar, da poluição da água, dos resíduos, etc. Uma tarefa pequena, não era com três pessoas. E o engenheiro Tomás Espírito Santo, com o seu bom senso, com a sua capacidade de fazer consensos, de falar quer à ciência, quer à indústria, soube presidir a Direção-Geral, começar com os primeiros acordos com os grupos empresariais para ter programas calendarizados e objetivos imensuráveis de redução da poluição. Foi o caso de várias das principais indústrias em Portugal, do papel, etc. Portanto, antecipando um pouco aquilo que hoje, aqui na estratégia do crescimento verde, temos com um calendário muito preciso de objetivos muito bem marcados para 2020, para 2030. No início dos anos 80, o ambiente era visto como uma caixinha muito pequenina, que era tão pequenino que até só tinha 3 funcionários, incluindo o próprio diretor-geral nesses 3. Mas além disso, fez muitas outras coisas. Lembro-me do primeiro modelo matemático do comportamento do estuário do Tejo, foi o primeiro modelo que tentou perceber como é que o estuário funcionava, quer em termos da qualidade, quer em termos da quantidade, e de muitos outros trabalhos que foram permitir a adaptação do acervo comunitário imenso a um país em que, por exemplo, eu me lembrava que na poluição das águas, à data da adesão, tínhamos uma única lei que dizia é proibido poluir. Muito obrigado. Muito obrigada. Chamo agora o Sr. Primeiro-Ministro, que vai homenagear estas 6 personalidades pioneiras da política de ambiente em Portugal. Chamo o professor José de Almeida Fernandes. Obrigado. Sr. Professor Almeida Fernandes. Chamo o professor Mário Ruivo. Chamo o engenheiro Tomás Espírito Santo. Sr. Engenheiro. O arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, aqui representado pelo seu neto, Francisco Ribeiro Teles. Francisco, faça o favor de entregar ao seu avô esta carta minha, no fundo, com a grande admiração que temos por ele. Obrigado. Está bem? Um abraço. Obrigado. Dr. Humberto Vasconcelos, representado pelo seu filho Pedro Vasconcelos. Muito prazer. Dê um grande abraço ao seu pai, sei que ele está bem. E aqui em que o admiramos muito.
o engenheiro José Correia da Cunha, representado pela sua filha Mariana Correia da Cunha. Muito obrigada. Convido os homenageados a tomar novamente os seus lugares e o Sr. Primeiro-Ministro para proferir a sua intervenção de encerramento da cerimónia. Muito obrigado. Caro Engenheiro Moreira da Silva, Sr. Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Energia, cumprimento também as Sras. Ministras e o Sr. Ministro Adjunto aqui presentes e outros membros do Governo, sobretudo os representantes de todas as entidades subscritoras deste compromisso, também os ilustres homenageados nesta cerimónia pública, bem como os que os representam, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Creio que ninguém melhor do que o engenheiro Carlos Pimenta, ele próprio também merecedor de uma grande homenagem nossa, talvez um dia possamos fazê-la integrada no devido contexto a seu tempo, com outros também que têm dado um trabalho e um contributo decisivo para as políticas de ambiente em Portugal, mas dizia eu, nada melhor do que o engenheiro Carlos Pimenta para nos poder enquadrar devidamente a homenagem que aqui quisemos fazer ao Sr. Arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, ao Dr. Humberto Vasconcelos, ao Professor Almeida Fernandes, ao Engenheiro Correia da Cunha, ao Professor Mário Ruivo e ao Engenheiro Tomás Espírito Santo. Julgo que a melhor homenagem que lhes podemos prestar enquanto sociedade é a de podermos hoje fazer a subscrição deste verdadeiro compromisso tão alargado e partilhado como puderam testemunhar entre instituições públicas e privadas, do movimento associativo e do movimento empresarial, e que selam, portanto, um compromisso em torno de um conjunto muito concreto de objetivos que será essencial para levar por diante uma política de sustentabilidade ambiental, de verdadeiro crescimento verde nas próximas décadas. E a melhor forma que temos, como disse, de lhes poder mostrar o enorme respeito que temos pelo trabalho que fizeram, pelas variadas gerações que ajudaram a formar ao longo destes anos para que este momento pudesse ter ocorrido, convidá-los a testemunharem este compromisso que só pode dever-vos muitíssimo no que foi possível alcançar de realista, de plausível, de atingível para os próximos anos. Só aqui estamos, muito pelo vosso contributo pioneiro, e só chegaremos aonde estou convencido vamos chegar, porque este trabalho foi iniciado muito corajosamente por vós. Fica aqui, portanto, o testemunho do nosso reconhecimento e da nossa homenagem através deste ato que tem o maior simbolismo, que é justamente a importância estratégica do compromisso que aqui hoje selamos. Muito obrigado. Trata-se de um assunto da maior importância e, portanto, não se trata de um compromisso vazio. É, como já disse, um posicionamento estratégico virado para o futuro, com impacto estrutural em várias dimensões da nossa vida. Iniciámos este processo, conforme o engenheiro Moreira da Silva aqui recordou, em fevereiro de 2014, com a constituição da Coligação para o Crescimento Verde, que de resto tive também a oportunidade de presenciar. Ouvimos e envolvemos um conjunto muito alargado de pessoas, conhecedoras e empenhadas. Quisemos aprender com especialistas, com empresários, académicos
e com todos os cidadãos livres que participaram na formação deste compromisso. E o compromisso para o crescimento verde tem um conteúdo muito preciso e ambicioso. Em primeiro lugar, definimos a nossa ambição ao colocar o objetivo de posicionar Portugal entre o restrito número dos países que lideram o crescimento verde. Em segundo lugar, esta estratégia assume de modo inequívoco que o crescimento verde não é apenas uma matéria de sustentabilidade ambiental, mas trata-se de um pilar de desenvolvimento económico e de criação de emprego qualificado. Em terceiro lugar, propõe publicamente a estabilidade e a previsibilidade nas políticas públicas como elemento estruturante do desenvolvimento nacional e sem as quais não obteremos os resultados desejados. Mas não queremos um programa com desígnios vagos, ambíguos. É por isso que traçamos aqui em 10 setores nucleares, da energia à agricultura, da indústria à água, do mar aos transportes, 111 iniciativas concretas e 14 metas qualificadas. Darei apenas alguns exemplos muito rapidamente. Queremos aumentar o chamado PIB verde em 5% ao ano, a par de um crescimento idêntico das exportações verdes, partindo dos 560 milhões de euros exportados em 2013 para 790 milhões em 2020 e 1.280 milhões em 2030. Queremos também duplicar o emprego verde até 2030. Queremos ainda atingir os 40% de energias renováveis no consumo final de eletricidade, também até 2030. É também nossa intenção atingir a meta de redução do consumo de energia no PIB em 1,4% ao ano, assim como reduzir as perdas de água de 40% para 20% de água não faturada colocada na rede também até 2030. No que toca à reabilitação urbana, queremos passar da proporção registada em 2013 de 10% do volume de negócios da construção civil para 17% em 2020 e 23% em 2030. E definimos um objetivo que só agora pôde ser tornado visível. Depois de recentemente termos alcançado um acordo histórico com os governos francês e espanhol sobre as interligações, depois de termos superado um impasse de muitos anos, que veio pelo menos desde o Conselho de Barcelona, estamos em condições de realisticamente ambicionar como meta o número de 15% de interligações elétricas com a União Europeia em 2030, já que teremos 10% em 2020. Este é um processo de importância crucial para a economia portuguesa, na medida em que rompe o nosso isolamento energético com a Europa e permitirá, finalmente, abrirmos uma nova frente de exportações de energia para o futuro. Além disso, este compromisso estabelece algo de muito importante. É um tema para o qual tenho procurado chamar a atenção noutras ocasiões. Refiro-me ao escrutínio e à avaliação das políticas do Estado. É parte integrante deste compromisso a monitorização das medidas e das metas pelos membros subscritores da Coligação para o Crescimento Verde. São, portanto, 80 instituições da sociedade civil que irão escrutinar regularmente o cumprimento do programa, os seus objetivos nacionais e sectoriais, com imparcialidade e competência. Quero aqui deixar uma palavra especial de agradecimento e incentivo a todos os que irão participar neste processo crucial para a inauguração de uma nova geração de políticas públicas. Uma nova geração de transparência, de aprendizagem, de ajustamentos e melhoramentos constantes, de diálogo com a sociedade civil em tudo o que diz respeito a políticas públicas. Teremos nessa equipa de monitorização instituições muito diversas, com diferentes vocações e portadoras de múltiplos saberes. Mas isso também é necessário, dada a abrangência e a ambição do compromisso que hoje aqui estabelecemos. Uma vez mais, os meus agradecimentos pelo vosso empenho e pelo vosso contributo. Minhas senhoras e meus senhores, nos últimos anos, toda a sociedade portuguesa reconheceu que o valor da sustentabilidade não pode ser ignorado.
sob pena de termos de suportar custos económicos, sociais e humanos indesejáveis. A sustentabilidade como valor é transversal aos vários domínios da governação e das nossas aspirações coletivas. Percebemos que, além da questão que tanto tempo e energia consumiu da sustentabilidade das finanças públicas e que remete não apenas para o curto e médio prazo, mas também para a justiça entre gerações, enfrentamos também outros problemas de sustentabilidade. Por um lado, aprendemos às nossas custas que a qualidade do crescimento económico depende de como ele é gerado. Também o crescimento económico tem de ser sustentável. O pouco crescimento que tivemos no passado esteve assente na produção de dívida até níveis exorbitantes e mesmo insustentáveis, se assim prosseguissem. Foi um crescimento que, além de insignificante, não tinha segurança nem resistência e, portanto, não tinha futuro. O crescimento económico que temos vindo a preparar e que agora está em plena aceleração obedece ao princípio elementar da sustentabilidade. É, portanto, seguro e resistente e tem futuro. Ainda hoje de manhã tive a ocasião de o repetir e faço novamente aqui. Nós precisamos de crescer nos próximos anos, tendo em conta a realidade, as circunstâncias, as restrições que existem. Precisamos de crescer mais do que estamos a crescer hoje. Mas precisamos de crescer de uma forma que evite os solavancos, os sobressaltos e a insegurança para o futuro. Não basta, portanto, dizer que temos soluções para crescer. É preciso que essas soluções façam antever um crescimento sustentável e duradouro. E que não estejamos hoje com a miopia do curto prazo, com demasiada pressa em acrescentar elementos de crescimento que ponham em causa a nossa capacidade para crescer daqui a 2, a 3 ou a 4 anos. E isso é tão válido no que respeita à sustentabilidade das finanças públicas, quanto é válido em termos de modelo de desenvolvimento económico e de sustentabilidade ambiental. Ora, o crescimento verde é uma peça central na nova fase de crescimento que já estamos hoje a testemunhar. Várias das iniciativas e metas vertidas neste documento são medidas de eficiência em que podemos fazer mais consumindo menos recursos preciosos. E a procura da eficiência incentiva a descoberta tecnológica, a aplicação do saber científico aos processos produtivos e aos hábitos de consumo. Ora, esse é precisamente o sentido do crescimento económico real e não artificial, sustentável e não reversível. Por outro lado, não podemos ignorar por mais tempo a crise ambiental, que é notória na perda de biodiversidade, bem como na degradação e crescente pressão sobre os recursos naturais, problema que é comum a todos os povos do planeta, apesar de alguns terem desafios bastante mais imediatos. A correção das trajetórias de insustentabilidade não pode ser mais adiada, sob pena de os problemas se tornarem irremediáveis também. É o nosso futuro comum que está em causa e que exige um compromisso desde já. É por isso que agora é o momento certo para, apoiados nas reformas que foram feitas nas áreas da energia, do ordenamento do território, do ambiente, da fiscalidade verde, avançarmos com uma estratégia coerente e concertada. Depois das reformas que introduzimos no setor dos resíduos, nas águas, no licenciamento ambiental, depois da nova lei de bases dos solos e nas várias reformas estruturais no setor da energia e na eficiência energética, podemos agora ser mais ambiciosos. E Portugal tem todas as condições para ser bem-sucedido neste e noutros domínios. Não há nada que nos possa impedir de alcançar os nossos objetivos quando eles são bem preparados e realisticamente definidos. Na área do crescimento verde,
Temos vantagens competitivas a nível mundial. E se formos criativos e metódicos no aproveitamento das nossas infraestruturas e no investimento nos nossos talentos, teremos um mundo de oportunidades à nossa frente. É esse mundo que queremos alcançar. Muito obrigado. Em nome do Sr. Primeiro-Ministro, dou por encerrada a sessão. Muito obrigada e boa tarde.